Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus para todos nós, glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor, né? Adorando, exaltando, bendizendo, engrandecendo, agradecendo ao Senhor por tudo que nós temos recebido das mãos de Deus, por tudo que Ele está fazendo na nossa vida e por tudo ainda que Ele há de fazer para todos nós, amém? Igreja, muitas das vezes nós estamos cansados, né? Oprimidos, sobrecarregados, tristes, feridos. Aí nós temos que ir até Jesus, para Jesus nos curar, para nós ficarmos mais leves, né? Vai até Jesus, conta para Jesus, fala: Jesus, hoje eu não estou bem, eu estou sentindo essa tristeza no meu coração. É tão bom quando Jesus toca em nós, quando Jesus derrama essa água sobre nós, quando Jesus nos lava, né? Daquele peso, daquela angústia, daquela tristeza, muitas das vezes daquelas feridas. Aí a gente confessa para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e nos cura, amém, igreja? A gente fica mais leve, glória a Deus, é assim que Jesus quer. Tá bom? Nós estejamos, aleluia, bem alegres na presença de Deus, porque um dos frutos do Espírito é a alegria, tá bom, igreja? Então busque essa cura, busque a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que nos alegrar. Se tá bem, a gente tá alegre. Se as coisas não andam tão bem, nós temos que nos alegrar em Cristo Jesus, tá bom? Igreja, olha, deixa eu falar algo aqui. A nossa casa, isso aqui é a direção do Espírito Santo, tá? A nossa casa, ela pode ser humilde o tanto que for. Pode ser simplesinha, pode ser um cômodo, 2 cômodos. Mas a nossa casa, não precisa ter riquezas. Quem tem prosperidade, glória a Deus, aleluia. Mas quem não tem, não precisa ser rico. Mas a nossa casa tem que ter o brilho do Espírito Santo. E às vezes tem um ambiente que não está com o brilho do Espírito Santo dentro da nossa casa. Aí nós começamos a brigar uns com os outros, porque nós queremos que aconteça, que faz, que resolve. Não é assim que a gente resolve, porque a luta não é com a carne, a luta é com as obras espirituais da maldade. Então, se tem um cômodo na sua casa, ou algo na sua casa, você olha, chega a te dar uma angústia, fala assim: não está com brilho aqui. Faz a campanha do Salmos 91 nesse ambiente. Ore o Salmos 91, leia ele em voz alta, com autoridade, manda o mal embora, aleluia, porque a luta não é com a carne. Ore 7 vezes nesse ambiente, 7. Por que 7? Porque é o número da perfeição do Senhor. Faça essa campanha 7 dias, o Salmos 91, tá bom? 7 dias, nesse ambiente, você fala que eu não estou sentindo brilho neste lugar, não estou sentindo. Pode ser simplesinho, igreja, mas tem que ter o brilho do Espírito Santo de Deus, tá bom? Aí você vai ler o Salmos 91 e vai repreender o mal que está escondido aí. E o mal vai embora. Deus vai te honrar e você vai glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Você crê? Então faça isso que você vai testemunhar depois, tá bom? Igreja, vamos para a palavra. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 em diante, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tremendo, né, igreja? Quem está sem pecado, lança a pedra. Quem teve coragem de lançar a primeira pedra? Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que é falho. Não existe um justo sequer. E, tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Igreja, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E naquela época, na lei, mandava apedrejar. Era para lançar pedra até morrer. Olha como o povo era, né? Aleluias. Ainda bem que nós estamos na graça, né? Aleluias.
Mas a palavra do Senhor fala também, igreja, que aquele que atenta para a mulher do teu próximo para cobiçar, no coração já comete adultério com ela. Jesus falando na graça, viu? E também perde a salvação o adultério, tá? Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então tem umas regras aí, viu? Não pode sair adulterando não, misericórdia. Igreja, mas o que o Senhor colocou no meu coração? Muitos queriam acusar aquela mulher. E Jesus falou assim, quem está sem pecado atira a primeira pedra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus nos ensina, igreja? Que Jesus nos levantou, não é pra gente tirar pedra em ninguém, não é pra gente matar ninguém, não, nem acusar ninguém. Jesus nos levantou, nós somos alcançados para alcançar. Jesus falou para todos nós, ide, aleluia, pregai o evangelho a toda criatura, não é acusai toda criatura, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Olha que fala aqui, ó, no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. 4, versos 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julgas a lei. E se julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz, tá vendo? Nem é para ficar falando mal. Porque aí nós estamos querendo ser juiz. Eita Deus, aleluia. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Ou seja, não podemos julgar ninguém. Não podemos ficar falando mal às escondidas de ninguém, viu? Ó, Jesus não gosta não. Aleluia, nós estamos aprendendo aqui, ó, Tiago ensinando que nós não podemos falar mal um dos outros, tá bom? Tem que vigiar a língua. Aleluia, da língua sai bênção e sai maldição. Com ela nós temos poder de abençoar. Aleluia, com ela nós exaltamos o Senhor, mas com ela nós também amaldiçoamos, viu? Da mesma boca, pensou? Nós temos que vigiar a nossa língua. Lá no Evangelho de João, igreja, capítulo 3, versos 16 ao 21, diz bem assim, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 ao 21. Porque Deus amou, Jesus não condenou aquela mulher adúltera, né? Jesus olhou para ela e falou assim, cadê teus acusadores? Então não acusa ninguém, tá? Porque só tem o juiz. Cadê teus acusadores? Foram todos embora. Nem eu te condeno. Jesus não condenou aquela mulher. Ela foi apanhada no ato adulterano. Jesus falou, nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Porque tem gente que Jesus perdoa, mas eu estou na graça, eu faço a mesma coisa. Aí Jesus pede perdão e daqui a pouco está fazendo o mesmo erro. Aí pede perdão, daqui a pouco está fazendo o mesmo erro. Jesus está falando, ei, pecou, se arrependeu, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se arrependeu de verdade, aleluia, pediu perdão de verdade, então não peques mais. Vai caminhar com Jesus, Jesus já te perdoou, Jesus já nos perdoou. Não vamos pecar mais nisso, tá bom? Nenhuma condenação há mais para vocês, para nós, não tem mais. Nós já estamos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Por que muitas das vezes nós deixamos o inimigo ficar acusando, né? Deus fala que dos nossos pecados Ele não lembra mais quando nós confessamos, Ele lança no mar, aleluias. Então por que nós ficamos pensando? Ah, estão me acusando. Não, você está pecando a mesma coisa? Não, então pronto. Jesus já perdoou, vamos. Não peques mais, tá bom? Segue a vida que segue. Com Jesus agora, andando em novidade de vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 em diante, diz bem assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já mandou seu único Filho para morrer por nós, para nos salvar. Olha o que mais fala aqui. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha, o próprio Jesus veio, não foi para condenar. Aleluia. E por que nós queremos condenar o irmão? Não tem nenhum juiz. Jesus não levantou juiz, não. Tá bom? É só para pregar o evangelho. O mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós
Jesus veio para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do juízo ainda não chegou. Jesus vai voltar, vai julgar. Todos nós vamos comparecer no tribunal, mas ainda não chegou. Então, enquanto Jesus não chegou, fez uma coisa errada, peça perdão, volta para o caminho, continua buscando a presença do Senhor, continua andando aqui, ó, nesse caminho apertado, passando por essa porta estreita. Glória a Deus. Aleluias. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Agora, se nós não acreditamos no sacrifício de Jesus, no amor de Jesus por nós, então aí nós já estamos, nós mesmos nos condenamos. Nós já estamos condenados porque nós não estamos crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que essas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Aquela mulher adúltera, ela estava nas trevas, ela estava na escuridão. Só que aí Jesus chamou ela, teve uma conversa com ela, em particular com ela, falou, vamos se arrepender aí, porque eu não vou te condenar não, tá bom? Não vou deixar ninguém te condenar, mas não faz mais não. Vem para a luz. A obra dela foi manifesta ali. Aí Jesus falou, agora eu vou mandar com a luz. E ela andou. Nunca mais conta a palavra que ela pecou. Ela seguiu Jesus. Ela foi fazer a obra com Jesus. Ela recebeu a graça. Por que ela vai fazer coisa errada de novo? Por que ela ia querer voltar lá para o lamaçal de pecado novamente, né? Então, receba a graça. Jesus é a graça. Então, essa é a graça de Jesus, tá bom? Que nós nos arrependemos e andemos em novidade de vida. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, versos 17, para nós finalizarmos. Evangelho de Marcos, aleluias. Marcos, aleluias. Mateus, Marcos, capítulo 2, versos... Capítulo 3, versos 17. Perdão, igreja, é 2 mesmo. Capítulo 2, versos 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Olha que Jesus lindo. Não é os sãos que necessitam de médico, são os enfermos. Jesus não veio chamar aqui, olha, não vim chamar os justos, porque o justo já é justo, né? Já é tão justo. Jesus não veio chamar o justo, mas veio chamar os pecadores, amém? Para o arrependimento. Esse é o nosso Jesus. É o Jesus que não a condenou aquela mulher adúltera. É o Jesus que morreu por você e por mim. É o Jesus que morreu pelos pecadores. Glória a Deus, que está cheio da graça, da bondade, do amor para com todos nós. É o Jesus que vai vir buscar a noiva, que somos nós, para morar na glória, na Nova Jerusalém. Então vale a pena servir Jesus, aceitar Jesus. Se ainda não aceitou, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Porque Ele tem a vida eterna para todos nós. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o homem não pode nos condenar, porque só existe um juiz, aleluia, que vai julgar a noiva. Ainda não julgou, mas vai julgar, tá bom? Então descanse no Senhor. Se arrependeu verdadeiramente, então ande em novidade de vida, vai e não peques mais. Assim como Jesus falou para aquela mulher, falou, vai e não peques mais, Ele fala para todos nós. Se arrependeu, não peques mais, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite. Um som do justo para todos nós. E amanhã, se assim o Senhor permitir, eu volto. Deus abençoe, igreja. A paz.